especial de busca e apreensão expedida pelo juízo da 100ª Zona Eleitoral, acerca daquele caso da corrupção ao juiz Glaucenir de Oliveira. Os senhores devem se lembrar que no final do ano passado, logo após a decretação da prisão do ex-secretário de governo Antônio Garotinho, o magistrado divulgou ter sido procurado para não decretar nenhuma medida constritiva nem contra o próprio Antônio Garotinho, nem contra o seu filho Vladimir Mateus, em troca de uma quantia em dinheiro. Lembram disso? Uhum. Então, no início deste ano, a Polícia Federal instaurou um inquérito requisitado que foi pelo Ministério Público para apurar esses fatos. Esse inquérito foi presidido por mim e num espaço de tempo curto nós conseguimos identificar o responsável por levar ao juiz, a proposta de suborno, certo? Então, a proposta de suborno foi feita pelo ex-procurador-geral da Câmara de Vereadores, o advogado Luiz Felipe Klein de Matos, certo? O Luiz Felipe Klein levou a proposta de corromper o juiz a dois empresários, são amigos pessoais do juiz, em circunstâncias de tempo e de local distintos. Circunstâncias distintas. Então, encontrou um aqui, encontrou o outro lá. Encontrou um hoje, encontrou um outro amanhã. Entendeu? Não reuniu os três e falou. Encontrou um sozinho, expôs a proposta. Isso. Como não encontrou saída, encontrou o outro em outro dia e fez a mesma proposta de corrupção do magistrado. Correto? Sim. Ficou claro esse ponto? Os nomes dos dois empresários não serão divulgados por questão de segurança, certo? A proposta de fato existiu, de acordo com as provas do inquérito. Essas propostas, as versões apresentadas pelos dois empresários foram muito coerentes entre si, e nós não temos dúvida do envolvimento dele. Vocês perguntarão, mas ele fez isso a mando do Antônio Garotinho? Não sabemos. Não há provas que indiquem que isso tenha acontecido dessa forma. Hoje ele é procurador de São. Isso. Eu concluí as investigações e, lamentavelmente, é porque em setembro do ano seguinte está demorando tanto. Isso é perseguição porque ele foi preso semana passada? Evidentemente que não. A minha representação dormiu lá no Ministério Público Federal e na Justiça Federal por uns 2 meses. E apenas aí a juíza finalmente chegou à conclusão de que ela não era competente para julgar, e aí isso foi transportado de volta para a Justiça Eleitoral, e aí finalmente a Justiça Eleitoral apurou a minha representação. Então o primeiro fato a ser considerado é o seguinte: o trabalho da Polícia Federal foi célere, foi bem rápido. Houve uma demora na comunicação oficial do fato à Polícia Federal. Essa demora deve ter levado uns 3 meses. Somados aos 2 meses que isso ficou na Justiça Federal, a gente tem 5 meses de inércia. Lamentavelmente, essa resposta à sociedade a Polícia Federal gostaria de ter dado há mais tempo. Porém, os fatos não deixam dúvidas quanto ao envolvimento do Luiz Felipe Klein. O inquérito não foi nem relatado, o inquérito foi entregue por mim à Justiça, está na Justiça Eleitoral, e o promotor eleitoral entendeu que a investigação não precisaria sequer prosseguir em relação ao Luiz Felipe Klein e já ofereceu denúncia criminal contra ele. Então ele já é denunciado pela prática da corrupção, correto?
houve por parte de mim e também por parte do Ministério Público o pedido de decretação de várias medidas cautelares em relação ao Luiz Felipe Klein. Tivesse sido o fato praticado, tivesse sido o fato comunicado à época, seguramente essa conduta era de gravidade tal que ensejaria da minha parte um pedido de prisão cautelar dele. Como os fatos se passaram já há bastante tempo, eu entendi que a prisão dele não seria mais cabível, mas ainda assim requeri diversas outras medidas cautelares, como por exemplo a condução coercitiva dele, a proibição dele de contatar pessoas ligadas ao processo, autoridades e testemunhas. Eu me esqueci. O Ministério Público pediu, além dessas outras medidas, e o juízo decretou outras medidas. Então ele, pela decisão, se eu não estou equivocado de cabeça, eu li a decisão ontem, muito rapidamente, já era noite quando eu recebi, ele está com determinação de recolhimento domiciliar nos finais de semana, proibição de contato com as autoridades e testemunhas da Operação Chequinho. Ele está com proibição de acessar as dependências da Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal, salvo na condição de contribuinte. E hoje nós cumprimos uma busca e apreensão domiciliar na casa dele. Ele não estava lá na casa dele, nós deixamos um mandado de intimação para que ele compareça amanhã. A mãe dele, que foi quem nos atendeu, informou que ele está ausente da cidade, né? De toda forma, oficialmente cientificado da necessidade de comparecimento, se até amanhã, na data designada para audiência, ele não comparecer, a Polícia Federal avaliará a conveniência e a necessidade de representar pela prisão dele. Delegado, desculpa, eu cheguei atrasado. Fizeram essas buscas na casa do Felipe Klein? Positivo. Na residência dele, no bairro do Flamboyant, exatamente.